hoje um tema bem legal, que geralmente as mamães têm muita dúvida: alimentação e o choro do bebê. De alimentação da mãe e choro do bebê. Por que as mães no pós-parto ficam tão preocupadas com a alimentação? Por que elas se culpam, né? Às vezes o bebê começa a chorar, não quer mamar, fica estressado. E aí já vem, né, aquele pensamento: meu filho tá com cólica. Provavelmente foi algo que eu comi que fez mal pro meu bebê. Então, geralmente a gente quer procurar a causa do problema. Por que o problema aconteceu? Por que aquele bebezinho tá chorando sem consolo? E hoje a gente vem falar sobre isso, essa relação que tem a alimentação da mãe com o choro do bebê. Gente, eu sou Laiane, sou enfermeira já desde 2015, que a gente trabalha com mães, com gestantes e com bebê. Então é um tema que é um público que eu sempre gostei muito de trabalhar. Então eu sou enfermeira pública, trabalho em um PSF aqui na minha cidade, em Rondônia do Pará, desde recém-formada, desde 2015, que o meu campo é o PSF, né? A Estratégia de Saúde da Família. E lá a gente trabalha com todos os programas. E o programa que eu mais amo trabalhar é o pré-natal, é a puericultura, é cuidar desses bebezinhos, ajudar lá na amamentação, na introdução alimentar, nessa dificuldade que as mães têm com cólicas. E após o nascimento do meu filho, eu vi a necessidade ainda maior de eu me aprofundar nesses temas, fazer outros cursos que eu pudesse estar aí capacitada mais ainda para ajudar vocês. Também sou enfermeira obstetra e neonatal, na minha pós-graduação é na área da obstetrícia, da neonatologia, mas fiz outros cursos também. Hoje, consultora em amamentação, também instrutora em Chantal e Ofurô. E eu vi a importância de sempre estar aqui falando com vocês, subindo aí esses vídeos que a gente faz aqui, essas lives lá para o YouTube, para que outras mães possam receber, possam também saber, estar informada e assim não se sentir tão culpada. Já é tão difícil, né, o pós-parto para uma mãe. Uma mãe no pós-parto, ela tem aí os seus hormônios alterados, ela fica sensível e ainda tem toda essa preocupação com aquele bebê indefeso que está ali dependendo certamente, unicamente dela, dependendo dela. E quando esse bebê começa a chorar, que não aceita mamar, é aí que acontece o principal desespero, né? As mães ficam realmente muito preocupadas, porque ele não aceita mamar, ele não está mamando. Tá um choro estridente, um choro irritante, um choro que a gente fica muito preocupada, porque a gente vê sofrimento nesse choro desses bebês. E esse choro é que, na verdade, a gente tem como cólica, né? Aquele choro que nada cala, por 3 horas seguidas, pelo menos. Acontece 3 vezes na semana e pode durar até 3 semanas. Geralmente começa os episódios após a segunda semana de vida, mas já tem muitos estudos que falam desde os primeiros dias, como aconteceu comigo. Meu filho começou a sentir com 3 dias de vida, e isso que faz muitos pesquisadores ainda estarem procurando saber mais sobre cólica e essa relação que a cólica tem com a alimentação da mãe, que é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro eu quero muito que vocês compreendam uma coisa, que o que acontece? Se você está se alimentando saudável, gente, toda mãe no pós-parto, ela se alimenta muito saudável. E às vezes a gente faz uma restrição de alimentos saudáveis mesmo, né? Muitos sucos que a gente não come, não toma. Por quê? Porque acredita que pode dar cólica. Geralmente os sucos da frutas azedas e ácidas, né? A gente não toma porque tem medo de dar cólica. Então, suco de laranja, que é extremamente nutritivo para a gestante, a gente não toma por medo de cólica. E até o feijão, né? O feijão é aí o grande campeão aí das mamães que não comem no pós-parto, é o feijão. Mas, gente, o que acontece? Eu quero explicar para vocês uma coisa que é muito importante. Muitos alimentos que a mãe come, principalmente alimentos de proteínas maiores, essas proteínas, quando
está sendo feita a digestão dentro do nosso organismo, do nosso intestino, essas proteínas, quando são maiores, elas não são absorvidas pelo nosso sangue. E se não são absorvidas pelo nosso sangue, não chega ao leite materno. Por quê? É o sangue da mãe que vai para o leite materno, o plasma sanguíneo, que é composto do leite materno, plasma sanguíneo. Então, o feijão é um dos alimentos que não chega à corrente sanguínea, então não chega ao leite da mãe. Na verdade, o feijão dá muitos gases, incômodos na mãe. E não é porque que vai dar na mãe que vai dar no bebê. Mas geralmente a gente tem essa associação muito forte, principalmente se o bebê começa a chorar. Mas o que acontece? Às vezes o bebê está chorando exatamente no momento que já era para ter a cólica mesmo, porque a cólica é algo que, quando é para acontecer, acontece de verdade, né? Essa imaturidade intestinal, essa imaturidade gástrica intestinal, a imaturidade neurológica do bebê, essa dificuldade que os bebês têm de relaxar, eles são tensos. Então, às vezes, os bebês, eles refletem nisso tudo como choro, e esse choro persistente mesmo em bebês saudáveis. Eu quero deixar claro para vocês, nós estamos falando aqui de bebês saudáveis, bebês que nasceram bem, bebês que estão também sendo acompanhados. Essa live aqui, ela não exclui uma consulta com o especialista, com a enfermeira, acompanhando mais de perto, com o pediatra, com a consultora de amamentação, se essa for sua necessidade. Porque, gente, aqui é só para você realmente ter essa informação, para não precisar ficar cortando da sua alimentação todos os alimentos saudáveis, entende, mães? Por quê? Porque eu vejo que as mães têm muita preocupação com o que comer, né? Então elas acabam cortando muita coisa, não comendo quase nada. Eu já atendi mães que estavam realmente comendo pouco mesmo. O que a gente tem que ver? Você tem que se alimentar bem de alimentos nutritivos, alimentos saudáveis, verduras, frutas. Sempre são 6 refeições pelo menos por dia. Refeições saudáveis, né? Então, assim, você precisa se alimentar mais de alimentos saudáveis e menos de alimentos que tenham gorduras vazias, porque rico em gordura, rico em açúcares, porque isso realmente pode sim causar uma memória no bebê e ele ter essa predisposição a gostar desses alimentos. E esses alimentos levam aí todo ser humano, né, adulto, possivelmente a desenvolver uma hipertensão, uma diabetes. E isso que é sério, entende? Isso que é sério. Então, principal dúvida das mães relacionada à alimentação da mãe, o choro do bebê também é devido a quê? Às vezes o bebê tá lá amamentando e ele começa a chorar. Após a mamada ele chora. Então, geralmente a gente tem esse entendimento que o bebê está chorando de fome. É sempre assim, porque a gente tem a dificuldade de lidar com esse choro. Aí já pensa que não, eu devo estar comendo algo que está fazendo mal para o meu bebê. Eu vou entrar com leite artificial. E quando a gente faz essa entrada de leite artificial, sem realmente ter a indicação certa, isso realmente é muito sério, gente. Tenho que falar para vocês, é muito sério. Por quê? Porque você pode sim levar o seu bebê aí a um desmame sem que houve a necessidade de entrada da fórmula, né? A maioria das vezes a gente entra com a fórmula sem realmente uma real necessidade. E quando é a necessidade da fórmula? Baixo peso, principalmente um baixo peso. É um bebê que não está ganhando peso, que está sendo acompanhado e não está ganhando peso. E eu sempre falo para vocês, mães, que é importantíssimo que vocês compreendam mesmo, saibam identificar que seu bebê está mamando bem. O choro não é uma identificação que o bebê não está mamando. Nenhuma, não é. Na verdade, o choro mostra pra gente outras coisas. É um convite à comunicação com você, tá? Então, o que eu quero falar para vocês é que observe o seu bebê. Observe se ele está mamando bem, mamando efetivamente. Você observa que ele suga, ele engole, ele fica calmo após a mamada, dorme, depois acorda chorando, mas já quer de novo, peito novamente. É sempre assim, desse jeito mesmo. Quando o bebezinho chora, recém-nascido, a gente tem essa ligação com a alimentação e com a fome.
E aí a mãe começa a duvidar dela também, né? Devo que eu não estou produzindo leite suficiente para esta criança, ele está com fome, então eu vou entrar com leite artificial. Aí o que eu falo para vocês, só tenham muito cuidado com a entrada dessa fórmula, porque você precisa identificar se realmente tem essa necessidade de entrada de fórmula, gente. Se o bebê está mamando efetivamente, mama, dorme, mesmo que acorde logo depois, tá tudo bem, não precisa entrar com fórmula, tá fazendo cocô, tá fazendo xixi. Tem como a gente identificar que essa mamada está sendo efetiva, para você não se sentir insegura devido ao choro do bebê. Então, o choro do bebê, além da gente se culpar porque acha que a gente comeu alguma coisa que fez mal para ele, a gente também fica duvidando da nossa produção de leite. Fala aí para quem tá aqui, se não é isso que acontece. É exatamente isso que acontece, gente. É exatamente isso que acontece. E o que eu falo para vocês? Se você se alimenta no pós-parto dos alimentos saudáveis que você comia na gestação, não vai fazer mal para esse bebê, porque esses alimentos o seu bebê já tem uma memória deles, e ele não vai passar mal por esses alimentos saudáveis. Gente, eu tô falando de alimentos saudáveis, né? Não tô falando de alimentos aí cheios de gordura, de açúcares, não tô falando que não pode comer, mas a sua dieta principal não pode ser rica em gorduras e açúcares, não pode, tá? E o que você deve evitar? Mulher que amamenta e gestante também. O que é evitado na gestação também é evitado no pós-parto, gente. Olha só, nenhum alimento que cause dependência ou bebidas que causem dependência. Álcool atrapalha demais o desenvolvimento do bebê, atrapalha ganho de peso, causa sonolência e isso realmente não é bom. Tabagismo também, né? O cigarro não pode também, porque causa isso. Atrapalha o ganho de peso. O bebê pode, quando é na gestação, pode nascer desnutrido, com baixo peso. E isso é sério, tá? Então, e também tem as medicações que não pode. Mas para as mães que têm dúvida relacionada à medicação, tem um site aberto chamado e-lactância. Lá você coloca a substância do medicamento. E aí, o que acontece? Aparece lá, se é tudo em espanhol. Se aparecer a cor verde, tá liberado. Amarelo tem que avaliar o risco-benefício. E o vermelho, de jeito nenhum, as mamães podem tomar. Eu gosto de falar isso porque muitas vezes as mães têm dúvida relacionada às medicações. Já escutei de desmame, que foi até aconselhado de profissionais do desmame devido a algum tratamento. E quando a gente olha no site, a medicação é liberada. Então, hoje, vocês mães têm informação, então vocês não precisam ficar restringindo, ficar às vezes tendo que fazer um tratamento com medicação específica e achar que precisa interromper a amamentação, que nem sempre precisa. Então, vocês podem entrar nesse site e-lactância e estar vendo se essas medicações que você precisa tomar, que foi prescrita, até as que foi prescrita pelo médico que fala que é liberado, também é bom olhar lá. Vai que não é, né? Então, olhe lá. Site e-lactância, gente, muito bom para você verificar as medicações que são compatíveis com a amamentação, tá? São compatíveis com a amamentação. Isso é importante. Outra dúvida que as mães falam muito é relacionado à alergia. Por que as mães às vezes têm medo de comer leite e derivados do leite? Por medo da alergia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se o seu bebê não teve contato com a proteína do leite de vaca, não teve contato, porque desde do hospital ele só mama, dificilmente esse bebezinho vai desenvolver alergia, porque ele não teve contato, certo? Então não vai desenvolver alergia. Dificilmente esse bebezinho vai desenvolver alergia pela proteína do leite de vaca, tá? Agora, se ele entrou em contato em algum momento no início, está só em amamentação, o que acontece? A cólica não é o único sintoma de alergia alimentar. Eu vejo que as mães ficam restringindo, tirando alimentos, porque o bebê está chorando muito e acredita que seja alergia à proteína do leite de vaca e já fica tirando leites e derivados de leite. Muito cuidado, às vezes não tem necessidade. Por quê?
A PLV, a alergia à proteína do leite de vaca, tem outros sintomas. É um bebê que não ganha peso, que tem refluxo. Cada bebê pode ter um sintoma de alergia diferente e não dá de diagnosticar alergia, principalmente pela cólica, pelo choro do bebê. Então, mamães, cuidado, né? Muito cuidado, não fique restringindo, até porque você vai comer o quê? Tem puérperas que não comem quase nada, gente. Passa possivelmente o pós-parto aí comendo só galinha caipira e arroz. E não, né? Vocês precisam se alimentar, são 6 refeições por dia. Vocês precisam se alimentar bem, beber muita água. Água, suco, leite, tá? Por quê? Você precisa ter essa nutrição, você precisa estar bem nutrida. E água, uma nutrição boa e repouso, que é algo que é difícil para vocês fazer. Mas se você não tiver uma nutrição boa, o seu repouso vai ser comprometido. Você não vai conseguir dormir bem se você não tiver uma nutrição boa, certo? E se você não beber muita água, você vai sentir muita dor de cabeça. Porque o primeiro sinal de desidratação da gente, é a dor de cabeça. A gente nem percebe que é desidratação. Dependendo do seu clima, você mora numa cidade muito quente, você precisa beber muita água. E quem amamenta, então, deve beber bastante água. Você deve deixar uma garrafinha de água próximo da onde você está amamentando. Próximo, sempre próximo, com água, com suco ou com leite. Se você é baixo peso, mais ainda suco e leite. Se você não é uma pessoa que tem um peso normal, a água e algumas vezes suco e leite, tá? Eu tô dando umas orientações para vocês. Eu não sou nutricionista, gente, sou enfermeira, mas por acompanhar muitas mães, por estudar muito essas coisas, eu não quero que vocês fiquem restringindo, tirando alimentos saudáveis da sua dieta porque você está amamentando por medo de cólica. A cólica é uma condição que, quando é para acontecer, não tem como evitar. O que você pode fazer é prevenir a cólica, né? Então, sempre eu trago aqui também alternativas para vocês. Então, agora vamos dar alternativas, né? Então, o legal mesmo, gente, a gente já acolher esse bebê antes dele começar o choro. Todos os bebês têm sinais de que está se estressando, de que vai chorar. Então, começou a mexer muito as mãozinhas, está abrindo muita boca, você percebeu ele inquieto, já pega no colo, tenta acalmar, tenta amamentar. Não deixe ele ir pro choro irritado, porque depois que ele irrita, os bebês têm dificuldade de tirar as células dele desse estado de estresse. Então é por isso que às vezes demora a parar de chorar. E até ele parar de chorar, a gente já se desesperou, já procurou uma medicação, já tentou dar leite. Porque geralmente os bebês, quando estão estressados chorando, eles não aceitam mamar. Principalmente quando é cólica. Porque quando eles vão amamentar e é cólica, a sucção deles no peito faz eles sentir mais dor. E isso faz com que eles não aceitem mamar. Então, o ideal nesse momento é acolher o bebê, fazer esse contato pela pele. E principalmente, você tem uma ordenha, mesmo que seja um pouquinho, tira um pouco de leite, dá na colherzinha para esse bebê, isso já vai fazer ele se acalmar. Aí, olha, traz pro contato pele a pele com você, anda pela casa, sussurra no ouvido do bebê. Se o contato pele a pele, com esse cuidado de abraçar, de caminhar, porque embalar o bebê, porque eles gostam disso, não acalmar, depois disso eu já falo para vocês, banho terapêutico, abusem do banho terapêutico, isso vai ajudar. E esse bebê se acalmando, pronto, você não vai pensar que é o leite fraco, você não vai pensar que é a sua alimentação, tá? Porque é importante que você se alimente bem. Não fique se culpando aí de que foi algo que eu comi, é eu que estou causando isso no meu bebê. É muito fácil a gente se culpar. E não somente nós, né, se autocondenar, mas as pessoas que estão em nossa volta. Mas se você tem essa informação, se você está munida de informação, você não precisa se sentir culpada, por mais que as pessoas que não têm a informação cheguem falando.
Porque por muito tempo a humanidade sobreviveu em cima de mitos, em cima de crenças. E hoje nós temos uma ciência enraizada em evidências. O que eu falo para vocês? Evidências são pessoas que estudam vários bebês que mamam e a alimentação da mãe. E percebem que muitas vezes não tem essa relação. A maioria das vezes a gente construiu essa crença de que a alimentação da mãe causa cólica no bebê. E geralmente não. Quando é para causar cólica, dá cólica independente da alimentação da mãe. Eu tô falando de alimentação saudável, gente, porque a gente precisa se nutrir bem. Outra coisa que eu falo para vocês é esses hábitos, né, com relação ao álcool, ao cigarro, porque isso já não faz bem para a saúde, de jeito nenhum. Na verdade, álcool, cigarro e uma má nutrição, uma má dieta, né, uma pessoa que não se alimenta bem, são as predisposições a muitas doenças, principalmente a maioria dos cânceres, né? Álcool, cigarro e uma má alimentação. São 3 fatores de risco para as doenças, né? Essas doenças que a gente tem medo, câncer, então. Na alimentação, na amamentação também, né? Então, evitar realmente tirar aí álcool, né? Quem fuma realmente busca ajuda para parar de fumar. E com relação à alimentação, tem que ser saudável. Todo ser humano precisa se alimentar bem. Não estou falando que você não pode comer de vez em quando algo calórico, porque pode sim. Uma mulher que amamenta pode comer de vez em quando algo calórico, né? Um bolo de chocolate, mas não deve ser a base da sua dieta, compreende, gente? E é isso, deixa eu responder as dúvidas aqui das mamães. Eu passei por isso, achei que o meu leite era fraco e dei mamadeira para minha filha. Daí, com 3 meses, minha pequena deixou de mamar. Certo, é isso que acontece, gente. Mas é por isso que eu estou aqui, Viviane. Porque é com informação que a gente vence isso. Geralmente, com 3 meses, o que acontece? Os bebês, eles já são mais espertos e pode ter um salto de desenvolvimento, que pode causar com que ela chore durante a mamada, pode fazer com que ela fique irritada, e isso às vezes a gente associa com o leite fraco, mas o leite jamais é fraco. E muitas vezes o que faz a mamãe entrar com a mamadeira nesse período é porque você não percebe mais suas mamas cheias, durinhas, porque nesse período é quando o seu cérebro entende a demanda do seu bebê, entende a necessidade do bebê, então não precisa mais estar produzindo aquele tantão de leite, né? Por quê? Porque há nesse momento um alinhamento da sua produção com a necessidade da sua bebê. E quando a gente entra com mamadeira, devido à desinformação, acontece isso. Na maioria das vezes acontece o desmame do bebê, o desmame. É por isso que eu falo todo dia aqui, porque eu realmente desejo que vocês tenham a informação necessária para seguir amamentando por todos os benefícios que é a amamentação, o aleitamento materno para o bebê, principalmente para o bebê, gente, porque ele tem proteção contra todas as doenças prevalentes na infância, pneumonia, asma, diarreia, desidratação, otite, inflamação do ouvido. Então, todas as doenças prevalentes na infância, e para a mãe também, porque você também tem muitos indicativos de saúde quando você amamenta, principalmente a cada ano que você amamenta, diminui a possibilidade, se você desenvolver o câncer, de você desenvolver o câncer em 15%. Fora aí também a proteção contra a anemia. E é bom para o mundo, né? Porque a amamentação não gera resíduos, né? A amamentação não tem latas de leite espalhada pelo mundo, causando aí um impacto ambiental, mais lixo, entendeu? E é por isso que muitas vezes a gente não vê as pessoas apoiando, porque amamentar não gera riqueza, né? Você vê uma indústria muito forte aí do leite, porque elas lucram, gente, bilhões. Para as indústrias é extremamente importante que você não amamente. Elas não desejam que você amamente, né? Então a gente precisa saber disso. É por isso que eu falo todo dia aqui, porque eu vejo a importância de você ter essa informação, para que você acredite. E se você tiver dificuldade, você busque ajuda. Nanda, na verdade, pode ser também confusão de bicos, tá, Nanda?
A gente pode conversar depois, tá? Porque quando o bebê começa a recusar a amamentação, ficar estressadinho na amamentação, o salto de desenvolvimento também pode ser, né? A gente precisa realmente ver qual é essa causa para não prejudicar a amamentação, tá? E aí, porque nesse momento que ele não tá muito aceitando mamar, a gente fica preocupado porque o bebê não tá aceitando, preocupado se ele tá com fome, aí já vem a mamadeira, e com a mamadeira mais um bico, e isso pode sim causar o desmame do bebê, tá? Pode sim, na maioria dos casos, causa o desmame do bebê. Gente, no Brasil, as crianças amamentam menos de 2 meses, a maioria, de acordo com os estudos, né? 42 dias a amamentação no Brasil, na maioria das mulheres. A gente precisa mudar essa realidade. Tem que falar contigo, né? Teu bebezinho tá te mordendo, eu tô sabendo, viu? Eu tenho que falar contigo, eu tô lembrando que você entrou aqui. Vou te chamar lá no WhatsApp depois, tá? Manda um oi lá pra eu poder te ajudar, tá bom? Gente, é isso. Vocês têm dúvida com relação a isso? Vocês têm dúvida que a alimentação da mãe vai provocar cólica no bebê? Isso é um grande mito, gente. Muito cuidado. Vocês têm que se alimentar bem. Vocês podem se alimentar da alimentação que você comia na gestação. A alimentação saudável que você comia na gestação. É extremamente importante que vocês, mães gestantes e também as que amamentam, se alimente muito bem de alimentos realmente saudáveis, verduras, frutas, muito suco, leite, derivados de leite. É muito importante para vocês. Não tenham medo de tomar leite e derivados de leite por medo da alergia, tá? Muito cuidado, porque a alergia alimentar é um diagnóstico médico. E a gente não tem essa desconfiança somente pela cólica e pelo choro do bebê, tá bom? Muito cuidado com isso, gente. Fala sobre o bebê que fica mordendo o bico da mama. O meu estava mais, graças a Deus. Isso mesmo. Jade, exatamente. O que acontece, gente? Os bebês, quando eles estão nascendo os dentinhos, é algo novo para ele. É algo novo. Então, muitos deles mordem a mãe. Isso aconteceu comigo, Jade, aconteceu comigo, tá? Mas se você for observar, assim, é um período que você não consegue ficar distraída, né? Nesse período que o bebê tá mordendo, você não pode ficar distraída, olhando pra televisão, né? Às vezes com o celular, você tem que ficar ligada. Por que eu tô falando isso? O bebê, quando ele vai morder, ele para de sugar. Você percebe que ele para de sugar e ele vai morder, entende? Ele para de sugar. Pode prestar atenção. Eu falo isso pra você porque eu recebi várias mordidas porque eu ficava distraída assistindo televisão, tá? Então, o que eu fazia? Ele tava mamando aqui em mim e eu já tava com o dedinho pronto aqui, tá? Eu fiquei esperta depois de receber muitas mordidas. E o que acontece? Quando eu via que ele parava de mamar, eu já colocava o dedinho no canto da boca dele. Já apertava. Eu parava de mamar, eu vi que ele parou, mas não soltou. Eu apertava o cantinho da boquinha dele. E já tirava ele da mama. Isso ele com meses, 7 meses, 6 meses. Quando começou os dentinhos, começou a morder, eu tirava ele da mama, apertava assim, falava, não morde a mamãe. Não morde. Aí colocava ele de novo. Se ele viesse de novo, eu colocava o dedinho. Não morde, tá machucando a mamãe. Não morde. Aí eu colocava ele de novo. Mas isso foi várias vezes até ele parar. Outra coisa, gente, que assim, geralmente a gente tem medo de fazer isso, tá? Não é uma recomendação que eu escutei em curso nem nada. Essa recomendação, essa ideia, foi uma professora na universidade que me deu, tá? De que, gente, olha só como é que ela fazia, né? Vou falar pra vocês. O bebê tava mamando aqui, ó. Se mordeu, ela apertava o bebê um pouquinho aqui no peito. Apertava o bebê para ele sentir um pouquinho de medo, tá? Medo. Quando ele mordia, mesmo doendo, ela apertava o bebê aqui um pouco. E com medo, ele soltava assustado. Quando ele soltava o peito assustado, não morde a mamãe. Olha pra ele, profundamente nos olhinhos dele, não morde a mamãe. E ela sempre fazia isso, dava aquela apertada pra ele ter um medo. Quando ele soltava, falava, tá? Funciona, Jade? Funciona. Não sei se vai funcionar pra você. Se você tentar outra coisa aí, ficar ligada, porque
Dá pra perceber mesmo. Por que que morde? Muitas vezes a gente tá distraída. Quando o bebê já é grande, a gente já faz um monte de coisa com ele no peito. Fala se não é. A gente olha o celular, a gente olha a televisão, a gente assiste alguma coisa, até lê, né? Mas nesse período que o bebezinho tá mordendo o peito, a gente tem que ficar ligada. Tem que estar de olho, observando. Já coloca o dedinho preparado lá. Porque aí, gente, o bebê não morde você. Eu prefiro essa orientação minha, que é minha, tá? De ficar ligada para apertar o cantinho da boca do bebê, do que a outra, porque a outra o bebê vai morder, né? E é horrível, gente, dói demais, às vezes machuca o peito, né? Então, eu prefiro essa orientação de você, quando perceber que ele parou de sugar, já fica ligada, já aperta o cantinho da boca dele, já tira ele, já conversa, não morde a mamãe. Essa orientação eu acho melhor, eu acho mais prudente, porque o bebê não vai morder, né? Não vai morder, evita que ele machuque você, tá certo? Eu também enfiei o dedo. Exatamente, interrompe a mamada, não deixa ele morder. Aí ele vai entender que não é pra morder. Gente, eu já escutei mães falando que desmamaram devido a esse período, porque realmente dói e tal. Mas quando você tem essa atenção dessa maneira, vai dar certo pra gente não precisar ir pro desmame devido a isso, tá? Olha aí, ela contando, gente. Eu conversei também, eu fiz o seguinte. Eu conversei, falava que não e tirava da mama alguns instantes. Acho que funcionou, porque já tem 2 dias que não morde mais. Olha, amém, mães. Amém. Vai dar certo, Jade. Siga aí amamentando esse príncipe lindo, que eu acompanho pelas fotinhas. Que é isso mesmo, gente. É isso mesmo. A gente vai construindo aqui, ó, um exército de mulheres, de mães empoderadas, de mães que sabem realmente o que diz as informações, o que diz a ciência. E a gente vai aí vencendo os mitos e as crenças para realmente criar o nosso bebê com o nosso olhar, com o nosso jeito, ouvindo mais o seu instinto materno. Porque muitas vezes, quando a gente escuta muita crença, muitos mitos, isso atrapalha a gente. Gente, atrapalha demais. Porque, primeira coisa, quando a gente é inexperiente, recém-mãe, a gente fica achando que todo mundo sabe mais que a gente. Porque a gente é mãe de primeira viagem. Então, você não precisa mais se sentir assim. Você está aqui, assistindo as lives, se preparando. Então, não pense que você não sabe. Você sabe sim. E seu bebê nasceu de você. Ele é único. Ninguém nunca pariu ele. Você foi a primeira pessoa. Esse DNA é só dele. Então acredite que você sabe o que ele precisa, escute o seu coração, fique calma e siga feliz que vai dar tudo certo. Eu amo amamentar, é isso mesmo, é maravilhoso, Jade. Amamentar é um vínculo muito poderoso, além de alimento. Amamentar é além de alimento. Às vezes a gente escuta muito, vou desmamar porque já como de tudo. Gente, mas é além de alimento. E pelo tempo que amamentar, vai ter nutrição para o bebê, vai ter benefícios para ele. Então, siga pelo tempo que você e seu bebê achar necessário. Não tem idade para o desmame, gente. Não tem idade para o desmame. É você e o seu bebê. A gente orienta pelo menos 2 anos, a primeira infância, principalmente por todos os benefícios da saúde desta criança. Mas se você quiser continuar, isso aí é com você, gente. É com você. Olha, um beijo para vocês, amei a live de hoje, gratidão por ter vocês aqui. Na segunda-feira eu vou fazer uma live com o tema o salto de desenvolvimento. Fernanda, vem pra live na segunda-feira, tá? Porque a gente precisa falar sobre esse salto de desenvolvimento. Às vezes o bebezinho tá estressado, só quer peito e colo, é uma fase muito cansativa, muito puxada. Mas, gente, a gente pode entender, tem algumas orientações pra gente conseguir superar essa fase. Então, vem pra live na segunda-feira, no horário 17h37. Eu chego do posto de saúde, me ajeito aqui, tomo banho rapidão e já venho pra cá fazer a live com vocês, tá bom? Gratidão. É isso aí, gente. Olha, vai mandando. Toda vez que eu terminar a live aqui, eu vou lá pros stories para que a gente possa
você possa fazer pergunta, e essa pergunta sua já vai surgir tema de live. Então é muito importante que vocês participem. Então, se algo eu falei aqui que você ficou aí na dúvida, manda lá naquela caixinha que a gente vai estar respondendo, ajudando você. E a sua dúvida pode ser até um tema de uma live, tá? Então eu gosto muito que vocês participem. Toda quarta-feira é um quadro Mamães Pergunte Pra Mim. Então, se você tem vontade de participar desse quadro, eu também abro uma caixinha para que a gente possa estar agendando o nosso dia. Acho que a Fernanda vai estar quarta agora. Vai dar, Fernanda? Eu acredito que sim, né? Vem pra live, gente, na segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta, 17h37. Eu aguardo vocês, tá? Tchau!